Na nossa rodada de notícias de hoje, temos aqui uma informação que vem aqui do Legião dos Heróis e que é algo que me perguntam com muita frequência. Muita gente me pergunta isso aqui. Cadê o Máscara? Rolou uma notícia, não sei se é uma fake news, se é um rumor, há pouco tempo, de que o Máscara estava voltando. Aí eu tentei achar de onde saiu isso. Achei só assim, como eles estão hoje. Mas não vi nada assim realmente crível sobre a volta do Máscara. Aqui o diretor deu uma entrevista falando um pouquinho sobre essa possibilidade. Vamos ver se ele encoraja ou ele desencoraja. Vamos ver o que ele tá falando? Vamos lá. Quem escreveu foi o Fernando Maidana para a Legião dos Heróis. O Máscara, diretor fala sobre um possível retorno com Jim Carrey. Alguém não o segure. Gostei aqui do bigode aqui, o Fernando Maidana. Caramba. Em entrevista recente para o Bleeding Cool, Chuck Russell, o diretor de O Máscara, falou sobre as diferenças entre a sua adaptação para as telonas e o material original. Quem não sabe, o Máscara é, na verdade, uma história em quadrinhos, né? Ele é adaptado de uma história em quadrinhos. Numa época que era mais complicado fazer filme de história em quadrinhos. Para quem não está familiarizado com o conceito, o Máscara foi apresentado em 87 na revista Dark Horse Presents, número 11. Enquanto o filme de 1994, A Máscara se tornou um receptáculo do poder do deus nórdico da trapaça Loki, quando o mundo ainda não sabia direito o que era Loki. Hoje em dia Loki a gente lembra de outra coisa, né? Mas na época ninguém sabia que Loki era um personagem Marvel. Ninguém assim, sabíamos nós, os nerds, né? Nos quadrinhos, o artefato é uma peça de jade com propriedades mágicas. Mas, além disso, as revistas tinham um tom muito mais sombrio e violento, enquanto a obra de Chuck Russell trouxe mais leveza e sarcasmo para a trama. Pô, aquela cena da garagem não é lá muito leve, não. Apesar de não mostrar nada, claro. Agora o diretor falou sobre a possibilidade de retornar à franquia se aproximando da atmosfera dos quadrinhos. E ele diz o seguinte: na obra original era mais visceral e isso limita sua audiência, ou seja, teria que ser PG, né, rated R, e transformar em PG-13. O filme se tornou muito popular. Aliás, o Máscara hoje em dia não seria PG-13. Sabe por quê? A cena do francês, do Máscara fumando. Não poderia fumar, ia ter que ser um francês com pirulito. Igual aquele personagem do One Piece. Né? Como é que é o nome dele? Esqueci. Shaban. Enfim, depois vocês me lembram aí. O cozinheiro. Não só isso, mas também o submundo do crime, vilões, que também é francês. Também, não só isso, mas também o submundo do crime, vilões, gangster. Eu não retratei tanta violência. Tudo era muito mais profundo do que o modo que eu retratei. Se fosse para ser mais sombrio, eu iria. Eu já transitei do horror à comédia e adoraria revisitar esse universo caso conseguíssemos nos organizar. Em 2024, enquanto promovia o lançamento de Sonic 3, Jim Carrey foi questionado se retornaria ao papel de Stanley Ipkiss. O ator afirmou que se a história fizesse sentido, ele toparia, independente do dinheiro. Já Cameron Diaz, em 2025, afirmou que basta Jim Carrey aceitar que automaticamente ela também está de volta. Agora só nos resta torcer para que o projeto realmente se encaminhe com um bom roteirista à frente da trama. Aqui já tá falando que vai rolar, mas não é isso não, gente, calma aí. Ô Fernando Maidana, o Chuck Russell não deve ter o direito do Máscara. Ele tá falando só aqui, se conseguimos organizar. Tem que ver quem tem o direito do Máscara, se libera para o cara começar a procurar um diretor, para poder ver se tem dinheiro para entrar, para ver se consegue fazer. E eu não concordo que uma sequência do Máscara deveria ser mais visceral, não. Tem que ser a mesma pegada. Não acho que para voltar ao mesmo elenco, continuação tardia, eu acho vacilo. Por muito tempo a continuação do Máscara foi descartada. Aliás, nós temos uma continuação do Máscara, né? Nós temos o Filho do Máscara, que é um absurdo de ruim, mas que é tecnicamente uma continuação do Máscara, mas com outro elenco, com outro negócio. Mas o Jim Carrey nunca quis voltar. O Jim Carrey não era afeito a retornos. Ele era... Sabe por quê? Ace Ventura. O Ace Ventura 1 ele fez no início da carreira, foi o que estourou, foi o que fez ele ficar famoso. Aí teve o Ace Ventura, ele fez o Máscara logo depois, no mesmo ano, acho que os dois em 94.
O Ace Ventura 94 também. Ele faz o Ace Ventura com a Courtney Cox, né? Que tava começando Friends. E ele faz logo depois o Máscara. E aí explode de vez, história de vez. Aí vai fazer Batman, caramba. Mas quando ele faz o Ace Ventura 2, eu não sei se por contrato tinha lá uma retranca que obrigava ele a fazer uma continuação, mas ele não gostou de fazer o Ace Ventura 2. E o Ace Ventura 2 é inferior ao primeiro, ele repete muitas das piadas do primeiro. Fez uma coisa o Ace Ventura 2, mais ou menos o que fez o Harry Potter. O Austin Powers. O Austin Powers também teve um primeiro filme que fez um sucesso, abriu o caminho para uma continuação, só que muito pouca gente tinha visto o primeiro filme. Então, as piadas do primeiro filme foram praticamente repetidas no Austin Powers 2. Porque e também aconteceu isso com o Mad Max, né? O Mad Max 2 teve que se chamar Road Warrior. Porque ninguém tinha visto o Mad Max 1, cara. Você vai botar o Mad Max 2 no nome, o cara fala assim, não, peraí, eu não vi o 1. Né? Não vi o 1, pô. Então não dá. Por isso que o Rambo 2 no Brasil não chamou Rambo 2. Porque no Brasil ninguém assistiu o Rambo 1. Então tinha que fazer a missão. Rambo 2, a missão. Não, Rambo 2 chamava Rambo 2. Rambo 2 a missão. Ah, chamava First Blood Part 2. Tinha Rambo no nome. Não, esse é o problema. O primeiro Rambo era First Blood só. Não tinha Rambo. E o segundo Rambo tem Rambo no nome. Porque ele ficou popular pra caralho. Aí colocaram o Rambo First Blood Part 2. Foi isso. O Rambo não é exemplo, não. O exemplo é o Mad Max, sim, beleza, exemplo. E exemplo também é o Ace Ventura. Que virou Ace Ventura 2, Maluco na África. Mas muitas piadas foram recicladas e o Jim Carrey não gostou de fazer. Então ele prometeu que nunca mais faria uma continuação. E não fez. Depois ele vai fazer Debi Lloyd, não vai ter continuação tão cedo. Depois eu vou chegar lá, calma que eu vou chegar lá. E todos os filmes dele não vai voltar. Muito mais tarde é que ele faz o Debi Lloyd 2 e faz 2 Sonic. Que ele pegou as continuações mesmo. Porque depois ele começou a tentar ser um ator mais gabaritado, um ator com mais reconhecimento. Ele vai fazer o Man on the Moon, vai fazer aquela Mente Sem Lembrança, vai fazer eu tô esquecendo mais, aquele reality show que é o mais famoso. Tô esquecendo o nome. E aí, depois a carreira dele dá uma esfriada, e aí ele volta a fazer continuação com o Debi Lloyd 2 e faz o Sonic 2 e o Sonic 3. Mas ele não era pra continuação. Então ele falar isso aqui, ó, se o roteiro for bom eu volto, é meio que aquilo, né? Vamos conversar. E a Cameron Diaz falar que topa mesmo sem receber dinheiro. A Cameron Diaz, a carreira dela não tá mais tanta coisa assim, tão grande assim. A Cameron Diaz não é uma grande atriz, só era muito linda. E ficou mais velha, começou a ter menos oferta de emprego. E às vezes ela faz igual a Pamela Anderson, né? Dá uma recalchutada, dá uma revirada na carreira e do nada virou uma grande atriz. A Cameron Diaz então topa voltar. Se ele topar, ela volta. Fica uma coisa meio Matthew Broderick com, né? Se você voltar, eu volto. Se você voltar, eu volto. Mas, pelo menos, já temos aqui a concordância de três atores, né? Dois atores e o diretor, né? Temos os três aqui interessados numa continuação possível para o Máscara. Show de Truman, obrigado. É possível que... Eu acho que o Máscara perdeu até o timing, cara, de filme de super-herói. Perdeu até o timing. Se fosse feito em 2015, 10 anos do Máscara, né? Seriam 20 anos do Máscara, né? Eu acho que até seria legal, mais legal. Agora, 30 anos do Máscara eu já acho muito longe. Mas sei lá. Pra fazer uma comédia também pra streaming, eu tô fora.